Bom dia a todos. Só mais um pouquinho para todo mundo entrar na sala. Vamos lá, né? Bem rápido. Bom dia, eu começo esse encontro agradecendo a presença de todos os colegas de imprensa e os convidados para o lançamento do Boletim Brastoa, que dessa vez vai trazer os dados do primeiro semestre de 2023. Além dos dados do período atual, desse período apurado, a gente também vai trazer um olhar para o futuro. A gente vai entender um pouco aí como vai ficar o segundo semestre desse ano. Como de costume, o nosso encontro tem cerca de 1 hora de duração, e no final a gente abre um espaço aqui para perguntas. Então, vocês podem usar o chat. Por favor, eu peço que se apresentem e façam suas perguntas, porque no final eu farei a leitura de todas elas. Caso alguma fique de fora, a gente vai fazer o possível para responder todas, tá? E eu estava com saudade, né? Já faz um tempo que a gente não se via por aqui. E eu quero apresentar aqui os nossos participantes e apresentadores do dia. Eu vou esperar entrar a nossa apresentação aqui na tela para eu contar um pouquinho de quem vai estar aqui com a gente hoje. Já estamos aqui, Thaís. Oi? Não, Oi, compartilha a tela, Isso, Raiane. compartilhar a tela agora. Desculpa. Agora eu tenho que apertar o botão de abrir. Espera aí. São muitas. Fui pega de surpresa, Thaís. Já aparece a foto, eu já faço a apresentação de todo mundo. Já vou. Vamos ver quem ganha. Eu ou ele? Agora eu perdi isso. Mas eu posso também já ir falando quem... Oi. Pronto. Achei! Aqui estamos. Vamos lá, se quiser colocar em modo de apresentação. A gente tem aqui hoje o Fabiano Camargo, presidente da Brastoa, já conhecido de muitos aqui, de outras apresentações. O Marcelo Andrade, que é vice-presidente da Brastoa, que sempre aqui conta com a gente nos bastidores e agora vem participar de mais uma apresentação muito boa. E a Rayane Ruas, da Sprint Dados, já velha conhecida, uma grande conhecida de todos aqui, a dona dos dados aqui junto com a Brastoa. Eu aproveito esse momento para passar a palavra para o Fabiano, para a gente dar início à apresentação. Oi, obrigado, Thaís. Bom, como a Thaís falou, já participei de outros, mas é a primeira como presidente, né? Então, um pouquinho nervoso aqui, fugindo do padrão. Eu queria agradecer ao Marcelo, nosso vice-presidente, que também vai estar falando um pouco desses dados apresentados pela Rayane. Muito obrigado. E contar que agora nós estamos fazendo semestralmente esse boletim, mas foi uma ação que nós iniciamos lá atrás, em maio de 2020, no meio da pandemia. Então, nós vimos, com a mudança toda que ocorreu, né, a necessidade de nós termos dados muito precisos para a tomada de decisões num momento de crise, que foi a crise para o turismo como um todo, mas mais do que isso, nós vimos a qualidade dos dados que os associados nos entregavam, como a Rayane tratava esses dados e o quão importante foi isso para o desenvolvimento dos nossos negócios, para a parte estratégica dos nossos negócios. Então, foi muito importante nós entendermos a situação e estarmos entendendo cada vez mais o que passamos, onde estamos, e agora já conseguimos vislumbrar muito o futuro, ou para onde nós vamos. E com essa informação em mãos, essa qualidade de dados em mãos, nos permite, dentro de cada um das empresas, de cada um de nossos associados, tomarmos decisões mais precisas e mais qualificadas para o futuro. Então, esse boletim é um boletim que visou muito internamente os operadores, e aí nós começamos a compartilhar com vocês esses dados que são tão importantes. Estou te passando a palavra agora. Obrigada, Fabiano. E parabéns, né, por esse desafio assumido, não tão recente como presidente, a gente ainda não tinha se encontrado em modelo live. Marcelo, que assumiu a vice-presidência também. E é uma alegria, uma honra muito grande estar com a Brastoa
nesse grande desafio, né? A Abrastoa, como o Fabiano já falou, é precursora e ela vem inovando nesse processo de dados, a gente vem criando cada vez novas coisas, vem desenvolvendo, aprendendo muito em conjunto. Para nós é uma alegria muito grande tê-los como parceiros e estarmos juntos nesse novo momento. Sem mais delongas, gente, eu vou começar a nossa habitual apresentação do boletim. Vocês já sabem, ela é dividida em 4 temas, né? Que a gente fala de faturamento, fala de embarque, fala do comportamento de compras e traz um pouquinho, então, do temático, que a gente vai falar um pouco das perspectivas de feriados. Como a Thaís já colocou, reforçando para quem entrou depois, fiquem à vontade para colocar as perguntas de vocês via chat, que a gente vai respondendo ao longo da apresentação ou ao final respondemos todas e cada uma delas. E dentro do possível, sempre foi possível, a gente nunca ficou devendo nenhuma, mas se ficar devendo, a gente responde depois por e-mail para vocês. A gente começa o boletim com dados sempre positivos, né? Sempre bom olhar para os dados do boletim, a gente vai entendendo como é que está desenvolvendo o setor, mas no caso das operadoras, nesse primeiro semestre, ele foi bastante positivo em comparação ao primeiro semestre de 2022. A gente tem 64% das operadoras com um faturamento maior do que 100% do mesmo período do ano anterior. É um cenário bastante positivo, mas a gente ainda registra que tem aqueles que ainda estão ultrapassando muitos desafios para conseguir alcançar os mesmos valores do ano anterior. Quando a gente olha aquela comparação da média histórica, os valores são um pouco mais contidos, mas ainda assim nós temos 60% dos operadores já com valores acima de 100% da sua média histórica. Então, a gente vê realmente o crescimento do setor, acompanhamos mês a mês, o que aconteceu durante o auge da pandemia, depois acompanhamos trimestralmente, e agora no modelo semestral fica mais claro como é que esse desenvolvimento, como é que está realmente esse dia a dia dentro dos operadores. Fabiano, quer comentar um pouquinho para a gente esses impactos e diferenças no faturamento? Sim, eu acho que nós temos que ler os gráficos de duas formas distintas, tá? Quando nós comparamos 2022 com 2023, muitas vezes o crescimento de até 25% ou até 26% ou até 50% podem ser os operadores que já cresceram 300%, porque eles já tiveram uma curva de crescimento muito grande no período pós-pandêmico e já aumentaram muito seu faturamento. Então, realmente, a tendência de crescimento no ano a ano começa a ser um pouco menor, porque crescimento na casa de 100% ao ano é muito difícil, né? Quando a gente pensa dessa forma, nesse segundo. E no segundo gráfico, é importante ressaltar que nós, sim, ainda temos alguns operadores que estão com crescimento um pouco aquém, mas se nós vermos, 61% praticamente dos operadores já estão vendendo mais do que a média histórica. Isso é um número muito relevante e que tem mostrado, inclusive em outros estudos que nós já fizemos, né, Rayane, a tendência de retorno ao modo mais híbrido de venda, a segurança que o consumidor tem buscado em comprar através das agências de viagens, que são os nossos clientes, né, e, consequentemente, através dos operadores. Então, nós temos visto muito isso, hoje ser um modelo muito mais híbrido e não mais focado diretamente no online, ou venda direta, o que o pessoal fazia, talvez, no período pré-pandêmico. Hoje, eles estão voltando ao conceito e vendo a importância da agência de viagem. Isso que demonstra esse crescimento dos operadores Brastoas acima do que o crescimento da média, se a gente for ver do mercado buscando. Isso é importante, né, Fabiano? Se a gente compara o crescimento e esse faturamento Brastoa em comparação com outros setores, a gente percebe que ele não é realmente proporcional. E é isso, a gente percebe essa valorização do trabalho do especialista, dos associados Brastoa, que vem buscando aproveitar a pandemia, se qualificaram, se reinventaram para agora oferecerem melhor produto, melhor serviço. Quando a gente olha com a representatividade nacional e inter, a gente continua, né, lá no boletim do ano passado, a gente já identificava o internacional ultrapassando o nacional, e essa tendência continuou agora no primeiro semestre, com o internacional um pouquinho, né, a mais do nacional, mas isso também traz uma série de fatores que justificam, né, essas diferenças e as oportunidades que o internacional tem no cenário atual com relação ao nacional. Acho que o Marcelo pode comentar diretamente esse antes de eu ir adiante. Esse é um ponto de muita curiosidade de todos. Marcelo, bem-vindo conosco na sua estreia de boletim. Bom, obrigado.
Obrigado a todos que estão presentes aí ouvindo os nossos dados. E essa tela é muito legal, porque ela não significa que o nacional baixou, só significa que o aéreo internacional e que as vendas internacionais realmente estão chegando a um patamar que a gente estava acostumado a trabalhar. Eu acho que a principal justificativa aqui para o Inter estar ultrapassando, né, dando esse lap na curva, é a disponibilidade aérea, né? A gente viu a malha aérea sendo retomada, para muitos destinos que a gente opera, que são destinos um pouco mais delicados em termos de operação, muitos dos voos não estavam disponíveis, né? Então a gente está vendo que não só os hubs cresceram em volume de disponibilidade de aéreo, mas também que os pequenos aeroportos voltaram a operar, que essas pequenas rotas que são importantes para a gente construir produtos também estão abrindo de novo, né? É um dado super positivo, eu estou muito feliz de estar participando dessa reunião com tanta coisa boa, né? Obrigada, Marcelo. E é isso, quando a gente olha para esse cenário que ele já vem positivo, né, no primeiro semestre, a pergunta que fica, e o segundo semestre vai ser bom também? Continua bom? E a perspectiva dos operadores é de que sim, né? 80, quase 86% deles afirmam que sim, a perspectiva de concretização de vendas no segundo semestre é positiva, entre boa e excelente, o que traz para nós mais insumos de que a gente vai no caminho certo, de que eles estão conseguindo realmente alcançar os seus objetivos. Meio a tantos desafios, eles estão conseguindo um dia de cada vez transpor alguns desses desafios para realmente fazer a sua melhor entrega. Isso tudo também porque quando a gente olha para essa divisão do faturamento, quais são os períodos que hoje não, porque a gente coletou isso em julho, né? Mas no início de agosto, o faturamento deles, como é que está? A gente observou que os períodos durante o ano, aqueles feriados, aqueles fins de semana que não são tão especiais, não são feriados, mas que pode ser o aniversário de alguém da família, pode ser o aniversário de casamento, esses têm sido os principais, né, a principal fonte do faturamento das operadoras. Aqui a gente marcou em cinzinha, não sei, o meu monitor tem umas cores estranhas, eu acho que isso é cinza, de vocês pode ser azul. A gente tem o que já está no passado, que foram as férias de julho, foram extremamente relevantes, representaram quase 20% do faturamento das operadoras. As férias de verão, janeiro, fevereiro, representaram 15%, está no passado, não dá para aumentar mais. Os feriados durante o primeiro semestre, a gente teve Carnaval, 1º de abril, Tiradentes e muitos feriados aí. No primeiro semestre, esse ano é um ano de bons feriados para a gente fazer vendas e viagens, né? Então, isso também atesta a nosso favor, representaram 13%. Mas a gente tem aqui este segundo semestre e, lógico, os dias ao longo do ano para continuar crescendo. E aí, por isso, a gente já tem um volume de reservas, de vendas para férias de verão, Réveillon, Natal, mas é óbvio que isso tudo tende a crescer e quem sabe no boletim do final do ano, né, que a gente traz um pulso do segundo semestre, a gente vai ver esses dados ainda melhores. Quem comenta para mim? Agora eu não escolhi ninguém, né? Bom, vamos lá. É muito importante ressaltar que nós estamos vendo o crescimento de demais períodos do ano ao longo dessa linha, né, que nós estamos traçando, apesar de recente. E isso tem mostrado, e junto com outros dados que nós temos da Abrastoa, onde a grande maioria dos passageiros que viajam até 3 vezes por ano, ou seja, viajam mais de uma vez, que as pessoas têm buscado férias mais curtas e uma quantidade maiores de férias. E, obviamente, isso acaba saindo dos meses obrigatoriamente de férias, né, que seriam as viagens em família. Então, nós temos visto um crescimento ali, não apenas nesse momento, né, que acho que ressalta o que nós encontramos no anuário do ano passado, que tinham esses dados de busca. Então, a gente está vendo refletido realmente uma tendência que nós já trouxemos no passado, e que para nós operadores é muito importante, né? Porque nós temos mais pessoas viajando. Quando nós falamos de embarque, nós não falamos de pessoas, nós falamos realmente de embarques. Então, pode ser mais uma pessoa fazendo 2 ou 3 embarques ali nos nossos dados. Então, é muito positivo que o brasileiro esteja tendo essa cultura de viagem. Vamos combinar, quem não quer férias a cada 3 meses, gente? Todo mundo. Se alguém estiver abrindo mão, eu recebo, não tem problema. É o melhor dos cenários, e mesmo que isso às vezes implique em dias menores, né, destinos talvez um pouco diferentes, mas só de ser 3 férias no ano já é bem melhor do que só um. E Não, e agora a gente assim, vai entrar. só essa questão é uma tendência muito legal, né? Porque no final das contas o passageiro também foge um pouquinho dos preços de alta temporada, né? Sim,
E a gente vai ver algumas questões ainda de tarifas e tal, mas é um dado muito positivo, uma mudança de tendência para o mercado brasileiro que vem muito a calhar para todo mundo, né? Vem fortalecer ainda mais o setor, né, Marcelo? Uhum. A gente agora fala um pouquinho do embarque. A gente estava falando de faturamento, cifras, né? E agora a gente vai olhar, como o Fabiano disse, passageiros embarcados. Às vezes o mesmo passageiro pode ter embarcado 3, 4 vezes dentro da operadora, o que é ótimo, mas a gente vem falar dos embarques de passageiros. Comparando o primeiro semestre de 23 com o primeiro semestre de 22, a gente tem aí 53,5% que estão embarcando acima de 100% do que foi o ano passado. Então, a gente percebe a curva de recuperação do embarque acompanhando a de faturamento. A gente primeiro vende para depois embarcar. Então, né, é óbvio que o faturamento vai ter um pouquinho a mais, isso vai se refletindo lá na frente. Então, a gente vem vendo esse acompanhamento da curva semestre a semestre, e a gente tem aqui também, na média histórica, ele já é um pouquinho melhor, com assim quase 57,5%, né, faturando ou embarcando acima de 100% da sua média histórica. Tem aqueles casos isolados, pequenos, que já estão em 300%, empresas que durante a pandemia cresceram muito e continuam no patamar que elas conseguiram alcançar, mas ainda temos empresas que enfrentam muitos desafios, produtos, destinos específicos e que ainda estão, né, ultrapassando esse dia a dia e tentando alcançar o patamar dos 100% da sua média histórica. Fabiana, eu já não sei por quem eu comecei. Então, vamos lá. Rai, os dados aqui extremamente positivos. Primeiro, né, apontar que realmente falamos que quase 60% dos operadores estão embarcando mais e faturando mais, porque o faturamento ainda tem uma questão de cambial ali, né, que influencia um pouco se comparado na média histórica, mas com embarques não, embarques são realmente pessoas vendidas. Então, isso é extremamente positivo quando nós trazemos isso. Quando nós falamos aí da linha um pouco mais baixa, né, colocar que muitos dos hubs aéreos, como o Marcelo falou, principalmente no internacional, estão reabrindo agora, e alguns destinos que nós temos operadores focados nos mais diversos destinos, mas quando nós falamos em cruzeiro, foi na metade do ano passado que teve essa retomada, então nós vamos estar vendo esses números deles realmente no segundo semestre desse, por causa da antecedência de compras e tudo mais, quando vão estar tendo realmente um crescimento, e já para o ano que vem. Outros destinos como Ásia, também, tiveram países que abriram. Sim, mas a Ásia ninguém vai e faz um país, normalmente são combinados. Então, agora que todos esses hubs estão voltando, muitos dos operadores que eram focados nesses destinos estão tendo sua recuperação tardia. Então, enquanto nós falamos, nós estávamos até falando um pouco antes, né, Rai? Falar de retomada já é algo cansativo, é cansativo para quem iniciou suas vendas em 2020, já no segundo semestre, com Maldivas e México e outros destinos que abriram. Mas tem operadores que são muito focados em pequenos nichos que realmente só abriram agora, no segundo semestre do ano que vem. Então, para eles, esse é o ano da retomada. Então, a gente tem que ter esse olhar assim, muito diferente, dependendo de cada operador que nós estamos falando. É isso, uma visão múltipla, né? A gente não tem um padrão, e é também isso que faz o mercado ser o mercado, e também por isso que é tão importante a gente olhar para dados constantemente, independente desse intervalo que a gente mantenha, né? Essa periodicidade de olhar para isso. E assim como a gente percebe a tendência no faturamento, é importante o que o Fabiano falou, o Guilherme não está nos assistindo hoje, mas ele deve ver a gravação depois, é a questão do valor da moeda. Quando a gente olha para o faturamento, a gente está olhando para esse faturamento bruto. Se a gente for olhar a inflação e a desvalorização do real, ele tem uma diferença considerável, que depois a gente tem que até ponderar isso ainda melhor, mas quando a gente olha para o número de embarques, a gente percebe mais proximidade entre nacional e Inter, e como o Marcelo já comentou, não quer dizer que o nacional está perdendo, quer dizer que o Inter está ganhando esse novo volume que está crescendo. Essas novas pessoas, essas pessoas que estão fazendo 3 viagens, elas estão tendo a possibilidade de fazer pelo menos 1, 2 para o internacional, coisa que há pouco tempo atrás era mais difícil, não tinha aberto, o câmbio estava mais alto, então a gente acaba nos deparando aí com essa diferença de embarques. E a gente vai falar um pouquinho do comportamento de compra, para a gente aproveitar o nosso tempo. Vou monopolizar um pouco a minha fala, depois vocês podem comentar para trás, se vocês desejarem. Quando a gente olha por esse período de antecedência da viagem. Quem acompanha o boletim desde 2021, né, já sabe que a gente
chegou a ter embarques no mesmo mês na ordem de 20, 30%, ou de 20, tem 20 é onde a gente está hoje, na ordem de 40, 50%. E hoje a gente já vem, essa venda para o mesmo mês, ela existe, ela é importante, mas a gente já tem uma antecedência de 40% em até 3 meses para as viagens nacionais, e entre 3 e 6 meses, 17%. Mas quando a gente vai olhar para esse planejamento mais a longo prazo, considerando na venda nacional de 9 meses de antecedência, isso durante alguns meses foi zero, gente. Ninguém estava planejando uma viagem com 9 meses de antecedência. E a gente já começa a perceber esse comportamento da antecedência voltar a fazer parte. Daqui a um pouquinho eles já comentam mais sobre isso, porque esse comportamento ele é ainda mais intenso quando a gente olha para o internacional, em que o mesmo mês representa 10% das vendas, essa antecedência de 3 meses em torno de 35%, mas aqui, acima de 3 meses, de 3 a 6, a gente tem mais de 25% com antecedência de 6 meses, ou seja, de uma temporada de férias de verão, de uma para o outro, é que as pessoas estão fazendo essas compras, o que é um cenário muito positivo, a meu ver. Marcelo, talvez comenta você para a gente um pouquinho por que que é tão positivo, né? É assim, eu acho que isso reflete uma estabilização também, né? Dos períodos de férias das pessoas, da rotina, né? Desse dia a dia. É sempre muito positivo ver que as pessoas se planejam, porque no final das contas é importante, né? O planejamento. Você comprar uma viagem com 6 meses de antecedência te garante tarifa mais barata, disponibilidade de melhores hotéis, um custo-benefício para a sua viagem. Então, é um dado super positivo também, né? Mas eu acho que realmente tá muito orientado para a questão da busca por preço, né? Você conseguir comprar com mais antecedência a tua viagem. Eu me lembrei de uma coisa, quem assistiu o anuário e o boletim passado, que já foi ano passado mesmo, a gente falou, se você quer melhor preço, não espera a promoção em cima da hora, que isso acabou. A gente agora, para ter um melhor preço, tem que ser na antecedência. É claro que pode surgir uma outra promoção pontual de um hotel, de uma experiência, mas são coisas muito pontuais. O mercado como um todo não dá mais para esperar para a última hora. A gente precisa realmente dessa antecedência para garantir os melhores preços. E agora a gente vê, quem assistir a gravação quiser confirmar, agora a gente vê aqui essa confirmação alguns 6 meses depois desse comportamento. Ô, Rai, Mais e algum o adendo, que Fabiano? eu acho que nós temos que colocar também, principalmente no nacional, de ainda termos 20%, porque nós temos diversos associados que também trabalham no corporativo, apesar do foco maior da Braçoa ser lazer. E quando nós falamos em corporativo, as vendas são falando para uma semana, para o mesmo dia, para dias seguintes. E isso impacta muito na venda do mesmo mês, quando nós trabalhamos em nacional, onde as maiores viagens assim de curto prazo acabam por ocorrer. Então, a gente Uhum. tem que ter essa visão que também o corporativo está envolvido aqui nessas viagens de última hora, né? Isso traz realmente um aumento e eu acredito eu que deva se estabilizar aí provavelmente números próximos disso para os próximos meses. Vamos ver no próximo boletim, né? Como que funciona isso. E aí, falando tanto em antecedência, hoje nós estamos vendo muitas notícias de overtourism em todos os locais, seja no Brasil, seja no exterior. Então, as pessoas, eu acredito que quando começaram a surgir essas notícias, que todo mundo falava, quem que vai viajar na pandemia, do pós-pandemia, o pessoal não está com capital para isso, não. Pelo contrário, nós vimos que as pessoas se economizam hoje, e também são dados que nós já tivemos, que fazem economia e guardam capital especificamente para a viagem, e elas estão viajando. E quando nós pensamos, quem quis viajar, por exemplo, para Carnaval de última hora não achou lugar no Brasil nesse ano, e quem quis buscar uma Costa Amalfitana, vamos dizer, na Itália de última hora, também não encontrava espaço. Não é questão de você querer ou não viajar, é realmente ter disponibilidade para você fazer sua viagem. E as pessoas viram isso, assimilaram, e o brasileiro está começando a retomar uma tendência que nós vimos em 2018 e 2019, até nos anuários, de se programar mais para fazer suas viagens, como acontece em outros países do mundo, né? Que o pessoal se programa ali com 9 meses, um ano de antecedência. O Brasil está começando a ter esse sentido, vamos dizer assim.
Ia ser muito saudável, né? O Marcelo já colocou. Isso demonstra até uma estabilidade melhor na vida das pessoas, emocional. É muito melhor a gente trabalhar sabendo que faltam 3 meses para eu sair de férias e a minha viagem já está reservada, garantida. A gente até trabalha melhor, porque a gente já sabe quando é a próxima. Isso tudo são cenários bem positivos. Agora a gente vai dar uma olhada um pouquinho para as experiências que estão sendo mais vendidas, né? Quais são os produtos dentro das operadoras que estão sendo mais vendidos, tanto para nacional como para Inter. E a gente observa que a experiência completa, que envolve aéreo, envolve terrestre, envolve passeios, traslados, ela é o carro-chefe, né? Sempre foi, mas ela continua sendo esse carro-chefe das operadoras e é onde também elas se diferenciam, conseguem agregar valor, criar experiências exclusivas, personalizadas. Mas a gente também vê um crescimento muito interessante desse terrestre, que envolve o hotel, mais passeios, traslados, mobilidade local, junto com só o hotel, que é a oportunidade, muitas vezes, de no meio de uma cartela, de uma grande possibilidade de empreendimentos, né, as pessoas usarem dessa expertise, desse entendimento dos operadores para selecionar, ajudar a identificar quais são aqueles mais têm o melhor fit com o interesse, com a localização, com as necessidades de serviços e até mesmo de custo dentro dos operadores. Então, a gente vê esse comportamento com aéreo cada vez menor, as pessoas são cada vez mais independentes para comprar aéreo. Às vezes aproveitam uma promoção, utilizam milhas e acabam, muitas vezes, já o aéreo, só a venda só do aéreo, dentro das operadoras, a gente já vem vindo uma redução disso ao longo do tempo, afinal de contas, ela tem outra expertise para agregar. Isso é o nacional. Quando a gente olha para o internacional, a presença só do terrestre e do hotel aumenta consideravelmente. A gente tem também um pequeno aumento aqui do cruzeiro e uma leve redução do que é o aéreo com a experiência completa. Aqui no cantinho está as vendas com seguro. É interessante que no internacional a gente tem 53% das vendas feitas com seguro. No nacional a gente estava volta dos 30%, até porque muitos dos seguros de saúde nacionais até cobrem, né? Então, no território brasileiro não precisa de um seguro específico, mas também acho que reflexo da pandemia que as pessoas vêm buscando viajar com seguro. E aqui fico à espera. O que vocês podem complementar desse entendimento, dessa análise, desses tipos de produtos que são vendidos e ofertados dentro das operadoras? Olha, eu acho que a primeira coisa e ponto importante é que nós vemos aqui aquilo que nós falamos, é o omnichannel e a volta do viajante, do passageiro a buscar a agência de viagem, a buscar o operador. Porque quando nós falamos o crescimento de só terrestre, só hotel, é aquilo que você falou, muitas vezes ele achou alguma promoção aérea no fim de semana, que nós sabemos que vira e mexe tem, ou milhas ou tudo mais, fez a compra, mas aí ele retorna para a agência, e é por isso que nós vemos o aumento de só terrestre e de hotelaria, porque ele vai buscar uma segurança, ele vai buscar um conhecimento, ele vai buscar uma efetividade para que realmente isso ocorra, e também vai buscar algumas facilidades de pagamento que os operadores oferecem, né? Quando ele compra diretamente no hotel, ele não tem as facilidades de pagamento, enfim. Isso é um dado muito interessante que nós vimos. E outro dado que eu acho muito interessante é colocar que os cruzeiros na costa brasileira representam 8%. Isso, para um produto específico, é um valor considerável. Então, o quão importante está sendo o crescimento desse turismo aqui na costa brasileira e o quanto isso impacta realmente para nós. Tá? Com certeza. Já no internacional, se você quiser passar um pouquinho, quando nós falamos de 2,31% através dos operadores, os dados da Artic dizem que 90% dos bilhetes são vendidos através de agências de viagem, que são os parceiros dos operadores. Então, muitas vezes é isso, vem a venda já pronta através da agência para nós fazermos toda a parte depois terrestre de experiências como especialistas que somos. E por isso que a parte ali terrestre e viagem completa, nós estamos falando aí já em 55%, 60%, que seria o quê? A parte terrestre como um todo ou o pacote incluindo o aéreo como um todo. Então, isso é muito mais expressivo no internacional, onde as dificuldades são maiores, a questão de cambial e de garantia de câmbio que nós operadores damos é muito mais evidente, né? Porque você congela o câmbio, então quem comprou há 2 meses atrás pagou no câmbio ali de 4,80, 4,90 estava comercial, contra o de hoje. Então, isso é um diferencial muito grande que nós temos. E aí, quando nós falamos de cruzeiro, internacionais é mais expressivo ainda, eu vou deixar o Marcelo falar,
que eu acho que também tem os fluviais, né? Nós não podemos esquecer desse segmento. Não, o segmento de cruzeiro é um segmento que merece, né, uma categoria à parte, porque realmente primeiro, é um produto muito bom, né? E segundo, é um produto que tem muita capilaridade, né? A gente vê o cruzeiro saindo daquela dinâmica só dos grandes transatlânticos, né? De navegação nas costas dos grandes países, dos grandes continentes, para eles entrarem, né? Nos grandes centros. A gente vê isso muito com os cruzeiros fluviais, a gente vê isso aqui no Brasil também acontecendo muito, com os fluviais aflorando como produto aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil. É, mas é muito interessante ver esses dados, né? Que a nossa curadoria, no final das contas, é muito buscada, né? Comprar passagem aérea, hoje realmente a gente sabe que a realidade é de uma compra online, muito, muito rápida, muito assertiva, geralmente pelos sites das próprias companhias, mas na hora que importa mesmo, né? Na hora de saber o que você vai fazer, o que você vai o que você vai experimentar, o que você vai viver nas suas férias, o papel do operador, o papel da agência de viagem se destaca, né? E só dar um destaque aqui também para as vendas com seguro viagem, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, né? A pandemia nos ensinou que o seguro viagem é um aspecto muito importante para as viagens e, em geral, é o que custa mais barato, né? Num guarda-chuva de produtos. Então, é interessante ver também essa questão do seguro viagem entrando como um dado relevante. Eu queria só complementar uma coisa, Rai, que esses dados vão muito de encontro com uma matéria da Forbes, que saiu, Forbes Brasil, que saiu há 2 semanas, onde eles falaram que o turismo de experiência está em alta e o turismo de cruzeiros está em alta. E nós vemos que essas vendas nossas de terrestre, que são basicamente a experiência completa, né? E a viagem completa, bem como os cruzeiros também estão em alta. Então é bem interessante a gente ver que a gente está realmente alinhado com outros meios e outras pesquisas que estão ocorrendo. É isso, né? A gente percebe que faz sentido essa coleta, essa análise que a gente faz desses dados tá seguindo a tendência, a gente não está em desvio, isso realmente nos alegra. Aqui a gente é aquele momento muito esperado, os jornalistas que nos acompanham, nós temos quase 50 pessoas na sala conosco, isso é muito bom ver 50 pessoas interessadas em saber dados do setor, e esse é um momento muito esperado, com os destinos mais vendidos. Nós temos no Brasil Maceió, Porto de Galinhas, Rio de Janeiro, e empatados ali em primeiro lugar, em segundo lugar Porto Seguro, em terceiro lugar São Paulo. Pensando aqui na cidade mesmo de São Paulo, como um destino de turismo a ser consumido, e eu já vou falar também um pouquinho dos emergentes. Nós começamos durante a pandemia a conhecer esses emergentes. Depois de um tempo a gente achou que ele já estava começando a ficar repetido, não tinha nada de novo, retiramos e agora nós voltamos, né? Essa categoria emergente não quer dizer que ele compete de igual para, né, aqueles que são mais vendidos em termos de volume, em termos de busca de interesse, mas são aqueles produtos que muitas vezes estavam ali pequenos, escondidos, que passavam despercebidos e que, de repente, eles começaram, neste primeiro semestre, que foi o período da coleta, a chamar a atenção, começaram a aparecer, a ter mais evidência e, então, a serem mais comercializados e vendidos pelos operadores. E aí a gente identifica Balneário do Camboriú, Campos do Jordão, Manaus, Mata de São João, São Miguel dos Milagres e Trancoso. Um mix muito interessante, em que a gente tem majoritariamente praias, né? Mas a gente também tem um pouquinho de interior e temos aí Manaus, a presença do norte, que eu acho que isso é quase inédito, a gente ainda não tinha tido o norte nem mais vendido e nem emergente, o que é uma excelente oportunidade para o Brasil de conhecer e vivenciar esse destino exuberante que é o norte, que é a Amazônia, que com certeza tem muito a oferecer e que a gente no Brasil ainda conhece e visita muito pouco. Fabiano? Bom, vamos lá. Ou Marcelo, o Marcelo é mais nacional, né? O Marcelo Então, conhece Marcelo, bem mais do Nacional. então, Marcelo, eu vou trocar, depois o Fabiano. Não, é assim, é muito interessante. Essa listagem nova com os destinos emergentes, né? Acho que foi uma sacada muito boa para a gente ver as novas tendências, né? A gente vê o que está surgindo de interessante, para onde que está caminhando o mercado brasileiro. Mas assim, e até a gente estava conversando antes, me chamou muita atenção São Paulo está em terceiro lugar nessa lista, né? Eu acho que mostra um pouquinho também de um amadurecimento do mercado brasileiro,
que não busca só o turismo de praia, o turismo de natureza, né, que são as grandes virtudes brasileiras, sem dúvida nenhuma, mas mostra também uma parte cultural, a busca por experiências gastronômicas, né? São Paulo é a terceira cidade com o maior número de restaurantes no mundo. Então, eu acho que isso mostra também que a gente está caminhando para amadurecer, né? Em termos de turismo, em termos de consumo nacional, relacionado ao turismo, essa coisa do turismo de experiência, né? Vindo muito em voga. É isso, São Paulo também a gente tem os eventos todos, né, que ajudam a fortalecer, todos os shows, concertos que a gente tem, exposições, amostras culturais, eu acho que esse é também um reflexo um pouco desse posicionamento e do amadurecimento do mercado brasileiro de que São Paulo não é só negócios, né? São Paulo também tem outras coisas para oferecer e aí já vem se fortalecendo nesse sentido. No internacional, a gente tem entre os mais vendidos Orlando e Lisboa em primeiro lugar, mas muito, muito perto de Orlando e Lisboa está Buenos Aires e Paris. Uma diferença de pequenos pontos percentuais entre eles. E aí sim, mais atrás a gente tem Dubai e Santiago, destinos tradicionalmente queridos pelo mercado brasileiro, né? São destinos que fazem parte dessa lista inicial de imaginário. Acho que se a gente olhar o top 5 brasileiros de destinos a serem conhecidos, de quem ainda não viajou para o exterior, muito provavelmente esses estão ou são essa lista em que a gente tem Orlando, Miami, Disney, Lisboa, Buenos Aires, Paris e o Chile, Santiago, que não é só Santiago, também junta ali um pouquinho de Bariloche para a gente ter um pouquinho de inverno e quem sabe ter um pouquinho de neve. Então são destinos tradicionalmente buscados, né, pelo público brasileiro, já queridinhos. E a gente vê em destinos emergentes, muito curiosamente, me chama a atenção a presença da América Latina. O Brasil, historicamente, sempre esteve muito de costas para a América Latina, sempre valorizou muito pouco a América Latina, e a gente percebe esse interesse, essa busca. Cartagena, Cusco e Mendoza, né, são 3 destinos diferentes, com experiências completamente diferentes entre si, mas que vêm surgindo nesses emergentes, juntamente aí com a Tailândia, Bangkok, que seria esse portão de entrada da Tailândia, e Porto, aqui em Portugal, que também é reflexo de uma ação de posicionamento. Lisboa já está lá como mais vendido, né? E aparece como uma alternativa. Já conhece Lisboa, mas gostou de Portugal? Então você precisa conhecer o Porto. O Porto é imperdível, é uma questão de posicionamento do próprio destino, e a gente vê isso refletindo como estratégia que está funcionando, está dando certo, pelo menos no mercado brasileiro. Agora sim, Fabiano, o que você pode comentar Vamos para lá, nós eu acho desses que destinos internacionais? os destinos mais vendidos, eu acho que os queridinhos eu não vou nem colocar aqui, né? Que, como você falou, Orlando, Lisboa, Buenos Aires e Paris, acho que sempre foram os mais vendidos, estão ali encabeçando a lista, se não nos top 5, pelo menos, aí desde antes de 2019, nos nossos anuários, e sempre estiveram. Um dado muito importante é Dubai, que Dubai sempre era um destino de poucas paradas, de uma noite ou duas, e o pessoal ia, ou simplesmente conexões, e agora ele está como um dos destinos mais vendidos, ou seja, o brasileiro ou está indo para Dubai ou está fazendo stopovers longos em Dubai. Então, isso é um dado assim, bastante relevante e que veio para ficar, porque muita gente fez, quando estava durante a pandemia, a Emirates era uma das poucas que estavam com voos e bastante, e isso até reflete no aumento de malha aérea que nós estamos tendo para o destino. Então é bem interessante ver que ele veio para ficar, né? Ele já está, acho que desde 2020, quando nós fizemos, né? Por causa que só se vendia na época Maldivas e Egito, e Dubai era parada. Então, desde aquela época ele ficou e não saiu mais. Então é bem interessante ver que é um destino que conseguiu se consolidar no nosso mercado. E Uma quando nós coisa que eu falamos acho curiosa, Fabiano, eu acho que isso você pode comentar no improviso total, que a gente não falou nisso, mas pensei agora. Eu acho que é a primeira vez que a gente publica um boletim um anuário que a gente não vê Cancún. A gente é, sabe que tem a questão dos vistos, a A gente Cancún sabe que teve tem uma aí. queda muito grande por questão dos vistos, que agora foram levantados, né? Vai ser o eletrônico novamente. Então, eu acredito que não só eu, como a grande maioria dos operadores, tinha um volume considerável para o destino e que a tendência é que nós vejamos isto para o ano que vem.
porque o ano Uhum. passado nós vimos uma queda muito abrupta no segundo semestre, né? Vendas muito baixas nesse primeiro, e nós agora esperamos que esse visto eletrônico entrando em vigor agora no segundo semestre vai refletir para vendas só em 2023. Então, muito provavelmente, o segundo semestre, nós infelizmente também não vamos ver aí um dos queridinhos aparecendo. Mas é importante a gente observar na prática, né, com números, como essas mudanças de burocracia, de vistos ou não, afetam diretamente num destino que sempre, acho que eu nunca apresentei um boletim sem Cancún, acabei de perceber isso. A primeira vez que eu vejo a lista sem Exatamente. Cancún. E é Mas, isso, é uma questão de visto, de burocracia, então é importante também a gente ter atenção a isso, até, né, vocês principalmente que estão diretamente intervindo, tentando, dialogando, sensibilizando aí o nosso Congresso e Senado para dar importância desse bom posicionamento, dessa boa estratégia com essa questão mais burocrática. sim, e nos emergentes, eu acho muito interessante, aí nós vemos três dados. Primeiro, Bangkok era um destino dos mais vendidos, que seria a Tailândia como um todo, na verdade, Bangkok como porta de entrada, né? Dos operadores até a época de pandemia. O Sudeste Asiático estava muito em voga. E eles voltaram como emergentes. Quando a gente falou lá atrás que algumas operadoras eram especialistas em Ásia, aí nós vemos, não estava nem sendo cogitado, e ele, que era um destino já super consolidado, está entrando numa lista de emergentes. Isso é um ponto assim que chama muito atenção. E o segundo ponto, se nós puxarmos pelos nossos anuários, dados de 2019, a América do Sul, que envolve Cartagena, Cusco e Mendoza, representava 30% do faturamento internacional das operadoras. Desculpa, embarques das operadoras. E esse ano, em 2022, que foi o nosso último anuário, só representou 15% dos embarques internacionais. Malha aérea, várias restrições de entrada que nós tivemos, algumas questões políticas que foram impactadas, fizeram com que isso ocorresse, né? Como você disse, são decisões, às vezes, que não cabem a nós, né? E nós vemos que eles estão voltando nesse momento com uma força maior e de emergente, ou seja, é muito provável que nós consigamos buscar nessas viagens curtas e também com custo mais interessante de América do Sul, um um crescimento proporcional, vamos dizer, né, para que a gente realmente tenha proporcionalmente mais embarques para a América do Sul, e esses três ali realmente vêm a mostrar isso, com certeza. Marcelo, você quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho que você falou muito bem. É só uma curiosidade. Desde que a gente está nesse mundo pós-pandêmico, Dubai é o meu top destino. Eu já fui, sei lá, 15 vezes depois da pandemia para Dubai. Então tá na minha lista dos mais viajados, com certeza. É um destino que acho que se consolidou, né, durante a pandemia, porque se manteve aberto, que tinha disponibilidade de voo e veio para ficar, com certeza. E a gente entra, então, no nosso temático, né? A gente já tinha comentado logo no início, a gente vai observar aqui os dados de feriados, e a gente percebe que essa demanda pelos feriados no segundo semestre, quem acompanha os boletins desde as primeiras edições já conhece um pouquinho dessa estratégia de analisar esses dados, em que a gente faz uma escala de 0 a 5, sendo 0, ou no caso 1, muito baixa a demanda, e 5, muito alta. A gente tem, então, a pontuação com o feriado mais buscado sendo dia 15 de novembro, mas logo seguido por 2 de novembro, que temos aqui os finados, e depois 7 de setembro, que já está mais próximo, né? E o Natal. Impressionante como o Natal já tem uma busca muito grande e ele historicamente representa um pouco menos do que o Réveillon. O Réveillon tem aqui, já aparece, como eu disse, com 6 meses de antecedência, o Réveillon já aparece dentro dessa busca, dessa demanda, o que também é bastante interessante em termos de demanda pelos feriados. A gente sabe que os feriados é um bom momento para as pessoas viajarem, mas, voltando ao que a gente já vem falando, com antecedência, com essa compra antecipada, ele pode ser uma boa viagem. Deixar para cima da hora, pouco provavelmente terá ainda boas dados, informações e principalmente disponibilidade, preço competitivo, né? Quando a gente pensa nessa projeção de crescimento para as festividades de fim de ano, é um momento que o turismo movimenta muito no Brasil para essas festividades de fim de ano,
Então, quando a gente olha para o Natal, a expectativa de crescimento com relação ao ano anterior é de 37,6%, uma expectativa bastante positiva, né, de crescimento. E o Réveillon, quase 50% de crescimento com relação ao ano anterior, mesmo com uma demanda talvez um pouco menor, é um produto muito específico e que já faz parte, né, desse processo de venda dos operadores, o que também o deixa bastante interessante. Acho que só tem mais uma, mas vamos comentar essas demandas por feriados e como vocês estão enxergando e entende essas demandas por feriado, para a gente olhar para esses produtos que estão sendo comercializados para os feriados. Já coloquei um spoiler, mas não deu tempo de todo mundo entender, não. Não, acho que esse é o ano dos feriadões, né? Então a gente aproveitou bastante para desenvolver produtos ao longo da temporada focados nos feriados. E estão refletidos aqui nos dados que a gente está apresentando, né? Ah, Uhum. eu acho que também tem uma certa questão das viagens do final do ano, né? Obviamente que a gente ainda tem bastante tempo para a chegada do Réveillon, mas as pessoas estão se programando já para novembro, né? Então, talvez uma busca também por destinos um pouco menos cheios, algumas questões de preços um pouquinho mais baixas do que as tarifas de Réveillon, que são tradicionalmente bem mais altas. E eu acho que tudo isso aqui se reflete também naquilo que a gente mostrou do planejamento, né? Das pessoas estarem se adiantando e começando a comprar com mais antecedência. Excelente. Algum acréscimo, Fabiano? Não, eu acho que é realmente isso e ver que trazer talvez um adendo que esses feriados para o mercado nacional é muito importante quando nós falamos em vendas em feriados, porque muitas Uhum. pessoas fazem essas emendas. E a segunda questão que nós vemos também um crescimento não só de feriado, na venda de feriados no prolongado, no internacional, é a possibilidade hoje do home office, de as pessoas poderem trabalhar enquanto viajam. Então, isso nós vemos que tem crescido, nós tivemos algumas pesquisas nesse sentido já efetuadas ao longo do ano passado e desse, que não, como não são nossas, eu não vou aqui citar todas, né? Mas que mostram o aumento desse tipo de viagem em que o passageiro vai viajar, vai 1, 2 dias antes para poder trabalhar e depois segue com a sua viagem de lazer, emendando esses feriados aí. Então, isso também foi uma tendência que nós vimos nesse ano e por isso que é tão buscado os feriados. O Mansur está aqui com a gente, ele diz, lembrando que 2024 será bissexto, e no segundo semestre a maior parte dos feriados cai sábado. Então vamos aproveitar esse ano, que isso não aconteceu. Não dá notícia ruim, não, Mansur. A gente fica até chateado com isso. Só de saber que o feriado do ano que vem cai no sábado, a gente já fica mais triste. Por favor, vamos guardar a notícia ruim só para a véspera. Estou brincando, mas isso também é para a gente aproveitar as oportunidades de negócio que estão surgindo agora, nesse ano cheio de feriado, já que ano que vem a gente não vai ter, a gente vai precisar de traçar uma nova estratégia para conseguir, né, gerar a movimentação que esses feriados estão representando. A gente viu lá em torno de 15% no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente está atualmente com 13%, imagino que vai chegar aí nos 18%, talvez um pouquinho mais, até 20%. Ano que vem fica mais um desafio. O Manso está dizendo, deixando a dica, se planeja para vender mais no primeiro. Já começa o ano falando, olha, o segundo semestre não vai ter feriado, faça a sua viagem no primeiro. Fica já a ideia de campanha, né, Mansur? Para todo mundo conseguir aproveitar as oportunidades. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos produtos comercializados, a tendência que a gente viu lá para o Nacional e para o Inter, ela se mantém quando a gente olha os diferentes períodos do ano. Tem períodos do ano que são bem mais característicos, como, por exemplo, as férias de verão e férias de julho, onde a experiência completa, normalmente uma viagem com a família, que já vai em hotel, já compra o aéreo, o hotel e toda a experiência completa é o mais expressivo. Mas durante os feriados a gente tem uma presença muito forte da experiência completa, mas quase que empatando, a gente tem sol terrestre e o sol hotel também muito próximo. Afinal de contas, os feriados, muita gente acaba indo de carro, uma visita mais curta, uma coisa mais próxima, então acaba utilizando o serviço somente de hotel e de terrestre. E para o fim do ano, o Réveillon, ele é o líder na experiência completa, afinal de contas é onde a gente consegue também o melhor preço. A gente, quando compra Réveillon, dificilmente, né, compra separado, já compra logo o pacote do Réveillon inteiro, já não se preocupa com isso, divide, parcela, chega lá realmente só para usufruir dele.
e já aparece aqui as férias de verão também, com o pacote, mais a experiência completa, com todos os elementos para viagem já na frente de tudo, né? Onde a gente tem também a presença só do hotel e do terrestre. Importante dizer, gente, que esses valores todos, eles estão aqui fazendo um mix de nacional e inter. Aqui a gente não tem divisão desse nacional e inter. Então, quando a gente olha para cruzeiros, a gente sabe que cruzeiros na costa brasileira, eles estão aqui no finalzinho, a partir de outubro de 2000, outubro até fevereiro, março, mais ou menos, é quando ela termina. Então, quando a gente fala das férias de julho, dos feriados do primeiro semestre, muito provavelmente a gente está falando de cruzeiros no exterior. Quando a gente olha para o mercado nacional, aí a gente tem as férias de verão, é onde eles são mais fortes. Temos aí saídas para o Natal, Réveillon, coisas pontuais, produtos bem específicos. O que é que nós podemos adicionar aqui, Fabiano, Marcelo? Já está chegando no final, gente, eu prometo, a gente vai conseguir concluir no tempo, que é um milagre. Olha, eu acho que está tão completa essa planilha aí e mostra, né? E simplesmente traz aquilo que nós já falamos nos slides passados, Rai. Não vejo necessidade de uma complementação. A não ser que alguém tenha uma pergunta e a gente possa responder ao final. Claro. Marcelo, de acordo também, a gente já falou tanto, né, sobre essas experiências, sobre essa sazonalidade de feriados, produtos vendidos, que a gente pode ir, gente, para o finalzinho. É claro que a gente percebe durante o boletim a narrativa toda de que é positivo, de que a gente tem uma recuperação, não sei se essa é a melhor palavra, mas a gente vem acompanhando um excelente desempenho do setor. A maior parte das operadoras, 60% delas, já estão superando o seu faturamento da média histórica. Mas isso tudo tem um custo, né? Isso tudo tem um peso muito grande dentro das operadoras. E nesse termômetro que a gente traz aqui, ele são alguns sinais que, se a gente tivesse em situações um pouco diferentes, esse crescimento, essa alavanca poderia ser muito maior, ou seja, essa curva de recuperação, ela poderia ter sido muito mais rápida. Muitas vezes o top é o que mais importa, e nesse caso eu acho que o que mais importa é o menos. O que não está atrapalhando o desenvolvimento das operadoras? É a falta de demanda, ou seja, cliente tem, as pessoas estão querendo viajar, as pessoas estão querendo passear, e como a gente já comentou aqui, elas reservam uma parte do orçamento para viagens. Elas reservam realmente uma parte para fazer viagens em detrimento de outras coisas. Viajar já faz parte da cesta de produtos que o brasileiro consome. O overtourism, essa demanda exagerada de turismo, que a gente, por um primeiro momento, acha que poderia impactar negativamente, também não. A gente sabe que é possível fazer essas viagens em outros momentos, então isso tem impactado muito pouco o trabalho das operadoras. Mas o que tem trago desafios em termos médios, a gente vê essa disponibilidade de hotel, o preço da hospedagem, o preço do hotel também vem surgindo como um desafio, a disponibilidade do aéreo com uma disponibilidade aí em termos médios, e o nosso cenário econômico brasileiro, a instabilidade, o câmbio que a gente espera que baixe, mas a gente não tem tanta certeza se vai se manter assim, a questão de visto, que isso tem mudado bastante, então isso gera o cenário econômico brasileiro, as mudanças de rota, aeroporto, vai poder, não vai poder circular aeronave, então isso vem trazendo um desafio médio, mas os principais desafios estão no alto preço das passagens, e isso é uma realidade no mercado. E a gente percebe, por todo o nosso boletim, que as operadoras, as agências, os turistas estão se adaptando a viver nesse meio, com as passagens nesses preços, né? A gente vai se acostumando com ela assim, não sei se essa era a melhor realidade que a gente gostaria, mas não tem o que fazer, estamos todos, o Ministério, a gente percebe, o Ministério, as associações, as companhias aéreas buscando meios de solucionar esse desafio, mas ele está aí, ele é real, ele existe, e a dificuldade de atendimento com fornecedores, o que nós vemos sentindo, tanto nas operadoras, mas principalmente nos fornecedores, é que estão todos com bastante trabalho, ainda bem, era isso que nós gostaríamos, mas isso tem trago uma morosidade maior no processo de responder orçamentos, de preparar alguma resposta, de realmente atender, e isso tem dificultado
em todo o setor, e isso vai de encontro também com uma discussão já bastante longa, que a gente já citou em alguns momentos, que é a falta de mão de obra qualificada, é essa dificuldade do setor de turismo de reter talentos, que acaba se refletindo aqui em alguns desses pontos. Então, isso é para dizer que, é claro, o cenário é positivo, mas ele é positivo e não só. Ele é positivo com muitos desafios que são enfrentados pelos operadores no seu dia a dia, pelas suas agências constantemente, mas que o saldo ele vem sendo positivo. Fabiano, o que mais eu esqueci, né? Não, na verdade, acho que esqueceu nada. O que nós vemos muito e que agora já está voltando à grande normalidade é a questão da malha aérea, que nós falamos muito disso, né? Nós dependemos 100% da conectividade aérea, seja para o turismo doméstico, seja para o internacional. Até porque o Brasil é um país continental, né? Então a grande maioria das viagens são feitas por vias aéreas. As malhas estão retornando, ainda não estão, a grande maioria, no mesmo patamar de 2019, mas a demanda, como nós vimos, está maior. Óbvio que na lei de mercado, né, oferta e procura, uma procura maior do que oferta tende a aumentar esses preços. Então, acredito eu que com o retorno gradual que já estão acontecendo de todos as aeronaves em voo, de todas as rotas aéreas, uma maior conectividade, isso tenda a se estabilizar. Talvez nós não vamos ver mais preços tão baixos como no passado, até por questões de inflações, seja em dólar, seja em real, houveram, mas vai ter um assentamento maior desses valores. E aí, mais uma vez, fica a dica: antecedência é o melhor remédio, né, para a gente chegar e conseguir algumas tarifas mais promocionais. Excelente. Marcelo. Aqui tem um mix, né, de problemas que a gente já conhece, né, e de problemas que vieram com a pandemia. Eu acho que os que vieram com a pandemia estão no último grau para acabar, assim, né? Essa questão do atendimento com fornecedores no exterior, a gente vê muito, mas é por causa da demanda mesmo, né? Tem muito trabalho acontecendo, tem muito pedido, em geral, pessoas com equipes novas, porque, né, dispensaram gente na pandemia, ainda estão retreinando. Eu acho que tudo isso faz parte, é um momento de adaptação, mas é um momento que a gente caminha já para uma estabilidade dos nossos velhos desafios, né? É isso. E eu acho que dessa maneira nós encerramos o boletim, lembrando que todos esses dados a nível semestral pode ser comparado e utilizado na série histórica. Eles vão estar disponíveis lá no site da Brestoa, tem o QR Code, vocês já conhecem no caminho, brestoa.com.br. Até o final do dia hoje ele já deve estar lá atualizado direitinho para que vocês possam consultar. A nossa sessão fica gravada, temos uma playlist no YouTube, se quiser assistir os outros, entender um pouquinho das nossas trocas e comparar um pouco dos resultados e ver esse crescimento também está lá disponível. E nós abrimos para as perguntas. Thaís, passo o bastão para você. Vamos lá. Aqui eu tenho um tema, você já comentou quando a gente passou pela apresentação, mas eu acho que vale o reforço. É o Felipe da Panrotas, ele perguntou, vocês falaram sobre a relevância dos cruzeiros na venda do período analisado. Gostaria de entender a que fator é possível atribuir esse crescimento e se vale para o internacional como para o nacional, né? Lembrando que é o primeiro semestre e a gente pega o fim da temporada 22-23, a gente pega já a pré-venda para 23-24 e a gente pega os cruzeiros que acontecem nos Estados Unidos, na Europa, então engloba todo mundo, né? Mas é só esse complemento para vocês. Quem quer Bom, falar? Felipe, o cruzeiro marítimo foi talvez dos setores do turismo mais afetado, e o último, tanto cruzeiro marítimo como fluvial, o último a ter uma retomada. Então, toda aquela demanda reprimida que nós vimos em 2022 e esse ano para vários destinos, e Europa acho que foi o grande amostra disso nesse verão europeu, não só falando de brasileiro, né, mas falando de mundo, que lotou e teve várias reportagens sobre overturismo e os problemas causados. Os cruzeiros marítimos estavam com essa demanda reprimida. Então, é muito normal que haja esse crescimento, né? Haja uma busca por todos que gostavam de fazer esse tipo de turismo retomando nisso. Nós tivemos, o ano passado, salvo engano, e esse ano nós vamos ter já recordes de cruzeiros aqui na costa brasileira. Eu posso estar falando
é errado, mas eu li isso porque eu não sou especialista em cruzeiros marítimos, mas acho que tá mesmo, né? Marcela, não me deixe enganar, que eu sei que você vende bastante. Então, isso mostra a vontade dos passageiros irem para esse tipo. E o segundo ponto muito importante nos cruzeiros é que a grande maioria deles oferece já tudo, as alimentações e tudo mais. Então, você tem um controle de gasto seu durante a viagem. E, como nós estávamos falando, o brasileiro hoje, apesar de inflação, dólar já no patamar de 5 e tudo mais, gosta de ter uma certeza do que ele vai gastar. E você estando num cruzeiro, você sabe que 90% dos seus custos ali estão incluídos. Vai ser uma bebida alcoólica ou um passeio ou outro externo, quando tem, porque nos fluviais até os passeios já estão inclusos. Então, essa comodidade que o passageiro busca e essa tranquilidade nos seus gastos é o que nós temos visto alavancar a questão de cruzeiros. Algum complemento? Eu acho que está perfeito, Fabiana, é isso aí mesmo. E, enfim, acho que a gente pode olhar também para uma ótica de novos lançamentos. Tem novos barcos surgindo, muitos dos lançamentos de cruzeiros ficaram represados durante a pandemia. Alguns passaram por renovações por causa dessa pausa forçada. Então, é um produto que realmente tem uma escalada muito rápida agora, né? Porque a demanda realmente estava muito presa. Perfeito, muito obrigada. Tenho mais uma pergunta aqui. No caso dos destinos citados, principalmente os nacionais, vocês podem comentar se esse resultado foi em razão de alguma ação feita para chamar a atenção dos clientes ou foi uma demanda orgânica de mercado? Thaís, desculpa, cortou para mim o começo Tá. da sua pergunta. Tá. No caso dos destinos citados, né, mais especificamente ali, principalmente os nacionais, vocês acham que esses nomes aí apareceram por conta de alguma ação feita, né, de promoção desses destinos ou foi uma demanda orgânica mesmo de mercado? Hum, É complicado, mas a É, promoção ajuda, né, Marcelo? Eu acho que é. Não, eu acho assim, durante a pandemia, né, a gente focou muito em conhecer o Brasil, né, aquelas viagens curtas perto de casa, descobrir novos destinos aqui nacionais. Então, eu acho que tem com certeza uma sinergia entre a divulgação, e o crescimento de destinos aqui no Brasil, em especial esses destinos que estão entrando agora, né, nos emergentes, né. Você vê, tem ali Campos do Jordão, por exemplo, está perto de grandes centros, então são viagens curtas que você consegue fazer mesmo sem um grande planejamento. Eu acho que, pelo menos assim, no nosso entender macro, tem realmente uma sinergia com a divulgação. eu acredito, complementando e também já compartilhando assim dados de pesquisas anteriores, os digital influencers acabam querendo descobrir esses lugares mais remotos e o brasileiro é extremamente influenciado por mídias sociais. Então, isso impacta diretamente na venda de certos destinos, né? Muitas vezes a gente já percebeu isso, né? Uma celebridade vai para o Sim. destino A, postou na semana seguinte só tem cotação para esse destino. Então, é algo que realmente impacta bastante esse tipo de mídia. Perfeito. E agora uma outra pergunta aqui. Ainda existe deficiência de mão de obra? Como as operadoras estão lidando com esse tema hoje? Isso impacta a venda de novos destinos? Pô, é o calcanhar de Aquiles hoje, acho que da grande maioria dos operadores. Todos, eu diria, acho que sem exceção, tiveram quadros reduzidos, estão recontratando e retreinando. E a grande dificuldade é essa: nós estamos treinando uma equipe para uma demanda maior do que nós tínhamos, enquanto a gente está atendendo essa demanda. E isso causa um pouco de morosidade, causa, sim, uma dificuldade, mas que, pelos números que não foram apresentados, nós estamos conseguindo transpor, né? Nós estamos conseguindo fazer esse treinamento, nós estamos conseguindo, principalmente com a ajuda de tecnologia também, aumentar os nossos dados, porque isso, acredito que o atendimento, o conhecimento, a curadoria é muito necessário a parte humanizada. Eu sou muito a favor de humanizar o atendimento. Porém, processos burocráticos sofreram uma grande aumento de qualidade, vou dizer, muitos dos nossos associados investindo nisso
para que essa parte mais braçal, vamos dizer, que seja burocrática, seja agilizada por tecnologias e permita, assim, que a gente possa lidar mais com atendimento, com partes mais estratégicas do negócio. Tem algum complemento? Então, o Fabiano falou tudo. É isso aí mesmo. Eu tenho aqui mais uma pergunta. As compras de viagens com antecedência estão virando uma realidade para o brasileiro. Mas vocês veem que seria necessário ainda mais antecedência, mais do que 3 meses? Já falaram um pouco sobre isso, né? Mais do que 3 meses, ou já estamos em um patamar ideal para boas compras? A gente pode reforçar o que a gente já falou anteriormente. Vai lá, Marcelo. Não, eu acho que assim, a antecedência é muito importante, né? A gente já falou sobre isso para garantia de preço, etc. E eu acho que eu vou falar o contrário, né? Menos de 3 meses não vai te garantir nenhum tipo de tarifa nesse sentido, porque last minute, venda com preço muito interessante em cima da hora, é para uma realidade de mercado com voo vazio, com hotel vazio, que não é a realidade que a gente está enfrentando agora, né? A gente está vendo as malhas aéreas bastante cheias, os hotéis cheios, as atrações cheias, então a antecedência vem muito a calhar. 3 meses é uma média que a gente já está acostumado a trabalhar, né, no mercado brasileiro, mas mais antecedência te traz mais vantagens, porque no final das contas, com possibilidade de parcelamentos, de pagamentos facilitados, você pode chegar na tua viagem com já tudo pago, né? Ou você pode achar uma condição muito interessante de um destino que tem pouca disponibilidade, né? A gente estava falando sobre destinos pequenos, né? O Fabiano falou sobre esses destinos de Instagram, enfim, que geralmente são pequenos, né? Então você chega 3 meses antes e já não tem mais disponibilidade para o lugar, né? Então o planejamento é sempre muito importante. E eu só gostaria de complementar, Thaís, que frente às notícias atuais, nós temos que colocar que existem algumas regras também dessa antecipação. Por exemplo, aéreo, nós só conseguimos reservar com 11 meses de antecedência. Não adianta nós queremos ir mais. Alguns produtos, como cruzeiros marítimos, permitem até uma antecedência quase de 2 anos, né? Mas a grande maioria, a gente está falando ali de até 1 ano de venda. Então, isso é muito importante a gente colocar para não, até para o consumidor saber que é importante a gente ter esses prazos que são o que é possível se comercializar. Muito bom. Mas, enfim, eu acho que as perguntas aqui acabaram. Quero saber se vocês querem mandar alguma mensagem final aqui antes da gente encerrar esse encontro. Eu começo aí com Rai, você quer mandar alguma mensagem? Marcelo, Fabiano, por favor, fiquem à vontade, viu? Acho que agradecer a presença de todos, agradecer as contribuições super ricas do Fabiano, Marcelo, que estreou super bem, já está convidado, Marcelo, para os próximos, pode aparecer, já foi excelente esse bate-papo, e acho que a gente cumpre com o propósito do boletim, que é trazer esse pulso do setor, que é situar as pessoas, os empresários, o mercado, para onde é que está caminhando, quais são as nossas perspectivas, mas também os desafios, como o Marcelo falou, não é nada novo, é um monte de problema conhecido, mas que a gente precisa colocar números, pôr o pé no chão e realmente entender qual é a grandeza desses problemas ou desses resultados, né? Nem tudo são flores e é realmente sempre uma honra, uma alegria estar com vocês e a gente continuar acompanhando, olhando, usando essas informações. Fica o convite para todos, né, conhecerem a fundo e refletirem nos seus negócios, no seu destino, na sua cidade, o que é que esses dados, essas informações complementam a realidade de vocês, como vocês podem fazer, tirar proveito disso, porque esse é o objetivo do boletim, é realmente compartilhar este conhecimento e esses dados de extremo valor para a nossa cadeia produtiva. Então, muito obrigada a vocês todos. Obrigada, Fabiano, Marcelo. Acho que vou deixar a Fabiano encerrar, né, Fabiano? Deixa eu só agradecer aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, tá? Foi ótimo participar. Espero poder participar mais vezes. E só dar parabéns, assim, né? Eu acho que uma leitura de mercado é fundamental para a gente achar e para a gente encontrar os nossos caminhos no mercado brasileiro, né? Então, parabéns à Brastoa, parabéns à Sprint Dados por terem feito esse levantamento, por estarem fazendo esse levantamento desde que ele se mostrou necessário, né? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.
Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui, né, no número e colocar dois comentários que eu estava aqui batendo e que dizem muito com o que nós colocamos. Cada dificuldade que nós encontramos, nós temos que achar uma solução. E foi por isso que nós criamos esse boletim. E aqui me mostraram os dados de Aruba, que eu não tinha esses dados, que ele está crescendo já 34% de 2019 e 60% comparado ao ano passado. E isso mostra uma estratégia provavelmente muito acertada do destino, que surfou quando nós vimos um destino nosso caindo, foi um destino que conseguiu se aproveitar muito bem e levar os passageiros que querem sol e praia para o seu destino e fazendo um trabalho extremamente competente. Então, é aquilo, quando alguém tem uma dificuldade, a gente sempre acha uma solução. E a Estelinha também colocou aqui exatamente isso, quando os hotéis estão tendo um aumento de preço, que realmente foi existido, o cruzeiro ficou muito competitivo. E aí também leva um pouco desse aumento dos cruzeiros. Então, é muito interessante nós vermos que a cada dificuldade que nós mostramos, os associados estão encontrando soluções e estão dirigindo as vendas para locais mais estratégicos ou os mais interessantes ao passageiro naquele momento. Bom, finalizando, agradecer bastante, Thaís, pelo seu direcionamento. Rai, mais uma vez, pela ótima apresentação e tratamento dos nossos dados. E, Marcelo, obrigado aí pela disposição aí de estar conosco. Até mais. Obrigada, também agradeço a todos pela presença. Lembrando que os dados do boletim estão disponíveis no site da Brastoa, acessem e nos vemos na próxima apresentação. Até mais, obrigada, um ótimo dia a todos. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu.